Estamos recebendo o advogado Marcelo Santos. Doutor Marcelo, essas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ponto de vista jurídico, elas podem encontrar uma resposta à luz do direito? Sim, porque são falas não só intempestivas, mas eu diria também falas jocosas, chulas, até pornográficas, poderíamos dizer, mas também remetem a crime de responsabilidade. Nós temos a consagrada Lei 1079 de 1950, que define, uma lei federal que define quais são os crimes de responsabilidade e o respectivo procedimento apuratório, julgamento, que é aplicável não só, a gente foca muito no presidente da República, mas também a todo e qualquer agente público no exercício de uma função de coordenação, de direção, de chefia, uma função de poder, de comando à frente do Executivo. Portanto, para o presidente da República e seus ministros de Estado, para os governadores e seus secretários, e também para o Procurador-Geral da República, porque a gente sabe, é aplicável também ao Procurador-Geral da República e aos ministros do Supremo Tribunal Federal também. No âmbito municipal, não. O prefeito pode ser cassado pela Câmara de Vereadores, mas esta lei ela se aplica ao âmbito federal. E essa lei ela enumera quais são as 8 hipóteses de crime de responsabilidade. Eu peço licença para fazer uma breve leitura e podemos sim enquadrar a postura desse cidadão, o Lula, mas que não tem legitimidade jurídico, constitucional para estar à frente da presidência da República, muito menos respaldo ético-moral. Vejamos, no artigo 4º da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, estão capitulados, enumerados, quais são as 8 hipóteses, estão enumeradas, de crime de responsabilidade. Diz assim, permita-me, abre aspas, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União, 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, portanto, a harmonia e a independência dos poderes. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração pública. 6. A lei orçamentária. 7. A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. E, por fim, 8ª hipótese, o cumprimento das decisões judiciárias. Ou seja, para todo bom entendedor e observador, está perfeitamente configurada a hipótese de crime de responsabilidade, porque, ao que nos parece, e é bastante patente, o presidente Lula parece-me que abriu mão da gestão pública, dos princípios, das diretrizes constitucionais e todas as diretrizes e princípios aplicáveis à administração pública para se empenhar única e exclusivamente na satisfação de seus caprichos pessoais, de suas vontades, de seus desejos e também para perseguir todo e qualquer opositor, quem quer que seja, até um simples cidadão brasileiro, que eventualmente ouse, entre aspas, questionar a sua má conduta. Então parece-me que a meta do governo atual, Lula 3, como você chama, é tão somente perseguir toda e qualquer pessoa, instituição, inclusive as instituições legitimadas. A gente vê aí o desdém, a afronta, o deboche, como disse o juiz Sérgio Moro, às instituições brasileiras legitimadas, ao Ministério Público, à magistratura federal, como foi o caso esta semana. Então parece-me que o presidente Lula, entre aspas, não tem outro propósito senão perseguir a todos, principalmente aqueles que ousaram, repito, questionar-lhe a má conduta e as autoridades que o reprimiram, que inclusive o condenaram adequadamente à luz do direito por seus intentos criminosos e pela sua má conduta. Isso é fato, isso é patente. Bom, doutor Marcelo, eu estou aqui com uma declaração dos ministros do STF. Ministros do STF veem Lula fora do tom e acreditam que não há quem fale de igual para igual com ele. Essas atitudes intempestivas, absurdas, ditatoriais mesmo, isso é muito claro, isso é muito patente, estão configuradas e isso pode redundar, inclusive, na hipótese de instauração de um processo de impeachment, por muito menos Collor em 92 e Dilma em 2016 foram impeachmentados, porque o processo de impeachment pode ser instaurado, provocado, pode ser sugerido, qualquer cidadão pode apresentar uma representação fundamentada, evidentemente, no sentido de provocar a Câmara dos Deputados. O procedimento é este, está descrito na lei 1079, nós não vamos declinar aqui
a sequência porque é extenso, nós não temos tempo. Mas, enfim, a legitimação ativa pertence a todo e qualquer cidadão brasileiro. Nós vimos na época do presidente Collor, o Barbosa Lima Sobrinho, um jornalista de escola, que estava à frente da Ordem dos Advogados, representando a instituição, fez a provocação. A Câmara dos Deputados é o órgão, digamos assim, ao qual se dirige institucionalmente essa representação, e depois tem todo um trâmite, né? Depois o Congresso, o Senado Federal realiza o julgamento, como nós já vimos por 2 oportunidades. Então tem todo um trâmite, é um processo, é um procedimento que é jurídico e também político, né? Tem uma fase jurídica e uma fase política. Está tudo perfeitamente configurado, e isso não representa nenhuma surpresa, nenhuma novidade para qualquer jurista, qualquer estudante de direito, porque realmente a situação está configurada. Perdão, ministros do Supremo que falam que o presidente está fora do tom, isso é um sinal de que, de fato, houve um extrapolamento nessas falas, nessas manifestações? Sem dúvida alguma, e é até espantoso, causa espécie, como eu falei agora há pouco. Se os próprios ministros do Supremo, que têm uma estreita relação ideológica com o presidente Lula, o ativismo no Supremo, lamentavelmente, é uma realidade. Se até eles estão constatando, quiçá, nós, meros cidadãos brasileiros, enfim, uma profunda incoerência, uma profunda hipocrisia, e é marca registrada do petismo, do lulopetismo, do comunismo, do esquerdismo e tantos ismos, né, nefastos que estão espalhados aí mundo afora e agora querem tomar conta do Brasil. É marca registrada a projeção, a transferência, ou seja, apontar nos outros o que há neles, acusar aos outros de fazer o que eles fazem. Então, isso é preocupante, nós estamos aqui até abstraindo mesmo, isso é preocupante. Eu costumo dizer, isso é grotesco, isso é nefasto, isso é sombrio, é demoníaco até. E nós precisamos, cada um de nós, cidadãos brasileiros, tomar uma postura, adotar uma postura firme nesse sentido, porque realmente houve um extrapolamento, está havendo, e do jeito que a coisa vai, nós não sabemos até que ponto isso pode chegar. Mas do ponto de vista técnico-jurídico, eu afirmo com veemência, já está perfeitamente configurado o cenário, pressupostos e requisitos para a instauração de um processo de impeachment contra não é a pessoa, mas a função deste sujeito aí que se arvora e se autoproclama presidente da República, repito, sem dispor da menor legitimidade para isto, do ponto de vista ético-moral, não tem a menor condição de estar à frente da presidência da República, representando-nos. É lamentável, mas como eu costumo dizer, maiores são os poderes de Deus, e a verdade virá à tona, e as forças do bem trabalham em silêncio, e eu creio, Erivan, abrindo aqui mais um parêntese, usando uma expressão bastante popular, eu creio que o presidente Lula e todos os seus asseclas estão simplesmente cavando a própria sepultura, porque o mal por si só se destrói.